Evangelho segundo escreveu Mateus, capítulo de número 6. Evangelho segundo escreveu Mateus, capítulo número 6, leremos a partir do versículo número 16. Mateus, capítulo número 6, a partir do versículo número 16. E iremos até o versículo número 24. Mateus, capítulo 6, a partir do versículo 16 até o versículo 24. Eu estarei lendo, você por favor acompanhe. A palavra de Deus fala-nos assim: E quando jejuardes, não vos mostreis contristados como os hipócritas, porque desfiguram os seus rostos, para que aos homens pareça que jejuam. Em verdade vos digo que já receberam o seu galardão. Porém tu, quando jejuares, unge a tua cabeça e lava o teu rosto, para não pareceres aos homens que jejuas, mas a teu Pai que está em oculto. E teu Pai que vem em oculto te recompensará. Não ajunteis tesouros na terra, onde a traça e a ferrugem tudo consomem, e onde os ladrões minam e roubam. Mas ajuntai tesouros no céu, onde nem a traça nem a ferrugem consomem, e onde os ladrões não minam nem roubam. Porque onde estiver o vosso tesouro, aí estará também o vosso coração. A candeia do corpo são os olhos, de sorte que se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo terá luz. Se porém os teus olhos forem maus, o teu corpo será tenebroso. Se portanto a luz que em ti há são trevas, quão grandes serão tais trevas? Ninguém pode servir a dois senhores, porque ou há de odiar um e amar o outro, ou se dedicará a um e desprezará o outro. Não podeis servir a Deus e a Mamon. Vamos orar mais uma vez. Senhor Deus e Pai, nós te glorificamos pela tua palavra, Pai, porque, ó Deus, ela é a tua voz falando aos nossos corações. Obrigado, Senhor, porque esta palavra chegou até nós por meio de muito custo. Ó Deus, obrigado, porque o Senhor tem falado conosco através dela. E nós cremos, ó Deus, que Tu já falaste, porque a lemos. Entretanto, ó Deus, carecemos da Tua graça, Pai, para que, ó Deus, na exposição da Tua Escritura, ó Pai, a interpretação adequada, ó Deus, seja apresentada, para que assim sendo, Senhor, tenhamos a convicção, Pai, de que Tu estás a nos falar. Mas sabemos, ó Deus, que a Escritura não é de particular interpretação. Precisamos, ó Deus, do Teu Santo Espírito, nos guiando, nos dirigindo, para que de fato, ó Senhor, ouçamos a Tua voz. Sendo assim, ó Pai, peço ao Senhor que também os corações estejam abertos, ouvidos atentos, cada um despojado de seus armamentos, mas, ó Deus, que estejam dispostos, ó Pai, a ouvir aquilo que o Senhor falar. Ó Deus, e que assim ouvindo, cada um de nós, ó Pai, possa pôr em prática aquilo que Tu falares. Ó Deus, em nome de Jesus, é o que nós pedimos e desde já Te agradecemos. Amém. Você pode se assentar. Queridos, nós, desde a infância, nós costumamos fazer perguntas, nos acostumamos aos questionamentos. Há uma fase, inclusive, caracterizada como a fase dos porquês, e nós queremos saber a razão de tudo, queremos saber porquê de tudo. Entretanto, o tempo passa e, embora os porquês não sejam tão frequentes quanto antes, nós ainda temos muitos questionamentos. Ainda questionamos muita coisa. Há quem diga, inclusive, que não são as respostas que movem o mundo, mas as perguntas. E
questionando e questionando, o homem tem realizado muitas coisas. Só que um grave problema também, ele vem do questionamento. Porque às vezes o homem também, ele se considera capaz de questionar a própria Escritura. O homem se considera capaz de questionar os feitos do próprio Deus. O homem se considera capaz de exigir coisas de Deus, porque questionando ele chega à conclusão que ele é tão importante que na verdade ele está fazendo um favor para Deus quando recebe Cristo como Salvador. E na verdade, não é por aí. Na verdade, a pergunta que deveríamos fazer é: será que estamos dispostos a ouvir aquilo que Deus quer nos falar? Será que estamos dispostos a pôr em prática aquilo que Deus falar conosco? Porque às vezes questionamos, irmãos, se de fato Deus está falando. Questionamos tantas coisas, mas não nos questionamos a esse respeito. E precisamos fazer esse questionamento. Porque há perguntas, irmãos, que elas precisam ser respondidas. E perguntas que devem ser feitas a nós mesmos. Nós devemos fazer essas perguntas a nós mesmos. E nesta noite eu quero pontuar aqui algumas dessas perguntas que nós devemos fazer a nós mesmos. Perguntas fundamentais para a vida cristã, com base no texto que nós lemos. E queridos, tomando emprestado a palavra do pregador norte-americano Paul Washer, eu lhes digo que se eu interpretar corretamente o que diz esse texto, então será Deus falando ao teu coração. Porque na verdade, não estou aqui inventando nada, estamos dando sequência a uma pregação. Não preparei essa pregação para você, mas preparei essa mensagem em obediência ao Senhor. Então, se eu interpretar corretamente esse trecho das Escrituras, então será Deus falando no teu coração. Então esteja com o coração aberto, porque tem perguntas fundamentais que você precisa responder. E a primeira delas, queridos, que eu quero destacar, uma pergunta fundamental que precisa ser respondida: qual é a sua motivação? O que te motiva a fazer o que você faz? Qual a razão para fazermos o que fazemos? Por que estamos aqui? Por que fazemos o que viemos até aqui? Por que fazemos o que fazemos? Queridos, no capítulo 6 de Mateus, Jesus, ele trata de 3 práticas que eram relativas à justiça própria, que eram reconhecidas como expressão da justiça própria, e os fariseus as punham a cada dia em prática, que era a oração, era a esmola, o ato de dar esmolas, e o jejum. 3 práticas que eram reconhecidamente vistas como práticas que evidenciavam a retidão do caráter, práticas que evidenciavam que alguém de fato era justo. Então os fariseus, eles gostavam de praticar isso, mas eles usavam essas práticas para evidenciar outra coisa. A finalidade deles era outra. Como nós vamos ver no versículo 5 de Mateus capítulo 6, eles faziam para serem vistos pelos homens. Embora fossem práticas consideradas piedosas, o propósito que as motivava, na verdade, não era piedoso. Era um propósito pecaminoso. Eles queriam ser vistos. Eles jejuavam e ficavam com seus rostos ali desfigurados, para mostrar que de fato estavam sofrendo pela falta da comida, mas perseverando. Eles oravam em pé diante das sinagogas, nas praças, para que as pessoas dissessem: olha, um grande homem de oração. Eles davam esmolas diante dos homens, para que as pessoas pudessem: olha que homem piedoso. Mas Jesus ele vem argumentando com seus discípulos no Sermão do Monte. Em dado momento ele ensina uma oração.
ele ensina os seus discípulos a orarem, dizendo: Pai nosso que estás nos céus. Irmãos, e a partir daí, Jesus ele segue e fala a respeito do jejum. Jesus ele segue e fala a respeito de mais uma prática considerada como uma evidência de retidão. Porque, na perspectiva de Jesus, tudo o que fazemos deve ter como motivação a filiação divina. É o fato de sermos filhos de Deus. É por isso que o Pai Nosso se encontra no meio. Por isso que nós vemos Jesus, ele já falou de esmolas, Jesus ele já falou de oração. Então Jesus apresenta a oração do Pai Nosso e depois ele fala sobre jejum, porque no meio de tudo que nós fazemos tem que estar a convicção de que somos filhos de Deus e temos que fazer por causa disso e somente por isso. Não para recebermos louvor diante dos homens. O interessante, irmãos, que Jesus ele fala de uma prática que na verdade ela ainda estava vigente ao longo do seu ministério, que era a prática do jejum. Entretanto, a prática do jejum era bem diferente do que nós vemos nos dias atuais, porque na lei só existia uma determinação de jejum. Lá em Levítico capítulo 16, a partir do versículo 29 ao 34, nós vemos a ordenança, a ordem na lei de que se praticasse o jejum anual do dia da expiação, quando era oferecido um sacrifício por todos os pecados, pelos pecados do povo todo. Então o povo jejuava, porque qual era a finalidade do jejum? A finalidade do jejum era o lamento, a tristeza pelo pecado, a humilhação diante de Deus, reconhecendo que na verdade nós somos merecedores. Por isso que no dia da expiação o jejum era praticado como tristeza, porque havia um animal sendo morto por causa dos pecados do povo. Então o jejum era praticado em sinal de lamento, em sinal de tristeza. O jejum, ele não tinha como finalidade tornar alguém mais santo. O jejum não tinha a finalidade de conceder bênçãos a alguém. Era para lamentar, mostrar tristeza pelo pecado. Por isso, em muitas situações, o jejum acontece de novo. E as pessoas lamentando o seu pecado, se vestindo de pano de saco, jogando cinza sobre as suas cabeças, porque lamentavam e se entristeciam pelo pecado, às vezes dele e do povo, ou às vezes só do povo. Quantas vezes vemos isso na Escritura? Mas alguém colocou na nossa cabeça que o jejum é para adquirir bênçãos. E os fariseus, pensando em jejuar para mostrar a retidão, eles faziam isso, passaram a fazer isso 2 vezes na semana. Então eles achavam que eles eram mais santos que os outros, porque faziam isso. Só que, queridos, Deus, Ele nunca exigiu isso deles, e nem de nós. Queridos, não há mais um dia da expiação, não há mais obrigatoriedade de jejum. Na verdade, na nova aliança, queridos, nova aliança, a filiação divina, ela é justamente ela que nos lembra dia após dia da nossa condição de pecadores, e por isso nós, muitas vezes, nós lamentamos porque o mundo jaz no pecado. A nova perspectiva que nos é concedida. O jejum não é nem ao menos para expulsar demônios, como nós vemos Mateus 17, o versículo 19, os discípulos questionam o Senhor, porque nós não conseguimos expulsar o demônio. Jesus responde no versículo 20, por causa da vossa pouca fé. Jesus não fala porque vocês não jejuaram, ele fala por causa da vossa pouca fé. Depois ele fala assim, esta caixa não sai senão com jejum e oração. Mas por quê, irmãos? Porque o jejum era a expressão judaica do lamento pelo pecado. Se eu não me reconheço como pecador indigno, entendendo que na verdade eu não posso fazer nada e quem vai expulsar o demônio de fato é o próprio Deus.
se eu não reconheço através da oração que eu dependo do Senhor, então como eu posso querer fazer algo? Isso mostra que eu não tenho fé. Então, na verdade, a ideia é que nós precisamos reconhecer que somos pecadores, que dependemos exclusivamente de Deus, que nossa oração não tem poder, mas que Deus tem todo o poder. Nós não podemos expulsar demônios por nosso próprio poder, porque é o Todo-Poderoso que faz isso. Por isso, Judas cita o encontro de Miguel com Satanás, que não repreendeu o demônio, mas disse: olha, o Senhor te repreenda. Lá na Epístola de Judas, o Senhor te repreenda, porque Ele é o Todo-Poderoso. E agora na nova aliança, agora nós não somos judeus, não há obrigatoriedade de jejum, não há dia da expiação. No momento em que Jesus profere esse discurso, o dia da expiação ainda acontecia, Jesus ainda não havia sido sacrificado na cruz do Calvário, mas agora, irmãos, um sacrifício perfeito foi oferecido, não há mais a necessidade disso. Então agora tudo o que fazemos, temos que fazer para a glória de Deus, porque somos filhos do Pai. Não fazemos mais para adquirir mérito como faziam os fariseus. Não podemos pensar assim. Se pensamos assim, estamos errados. Por que fazemos o que fazemos? Então Jesus diz: olha, quem faz assim já recebeu sua recompensa. Jesus, ao falar do jejum, ele diz: olha, eles já receberam o seu galardão. Já receberam. Quando eles faziam diante dos homens o que eles queriam? Serem vistos pelos homens. Então, se os homens os viam, a recompensa eles já tinham recebido. Eles não tinham galardão nos céus, porque eles não eram filhos. O filho, ele faz para agradar o Pai. O filho, ele faz para a glória de Deus. Por que fazemos o que fazemos? Pensa bem, meu irmão. Se quando eu canto, se eu brigo porque não cantei, se eu arrumo problema, se eu quero fazer bonito para os outros verem, meu irmão, não estou fazendo por causa da filiação divina. Estou fazendo para agradar os outros, igualzinho os fariseus. Então não precisa ser jejum. Pode ser qualquer outra coisa. Qualquer coisa que você fizer, se você fizer visando o homem, para agradar os homens, a plateia, meu irmão, a motivação está errada. O que deve nos motivar é a filiação divina. Muita gente diz e fala assim: olha, o louvor é uma área muito atacada por Satanás, porque Satanás era o regente do coral divino. Meu irmão, não consigo encontrar isso nas Escrituras. Nunca encontrei Satanás como regente. Que isso, meu irmão? Que heresia! Ah, mas ele ficava nos instrumentos lá, no meio das pedras afogueadas, Ezequiel 28. E daí, meu irmão? Sabe por que o louvor dá problema muitas vezes? Não estou me referindo ao louvor daqui da nossa igreja, mas o louvor de todas as igrejas do mundo. Por quê? Porque as pessoas se aproximam do ministério de cânticos com a motivação errada. Já viu que está assim de gente querendo cantar, mas às vezes aparece os gatos pingados quando o assunto é evangelizar. Porque a motivação é errada. Se fosse a mesma motivação, irmãos, estaríamos motivados constantemente, não só para cantar, mas para pregar, porque se a motivação é proclamação, nós vamos sair e proclamar, e vamos cantar, e vamos fazer tudo, irmãos, para a glória de Deus. Simplesmente porque somos filhos. Simplesmente por isso. Temos que fazer para agradar o nosso Pai. É isso que Jesus coloca o Pai nosso. Lembra de manhã? Falei pela manhã. No final da oração, Jesus coloca amém. E Jesus ensinou isso para os seus discípulos. Ensina para nós também. E nós fizemos essa oração aqui de manhã. Por que amém? Amém, assim seja. Dizendo que concordamos que por sermos filhos, nós devemos reconhecer o nosso Pai como Rei soberano, todo-poderoso. Concordamos porque reconhecemos que como filhos temos que perdoar as pessoas. E não só queremos receber o perdão de Deus. O Senhor me perdoa, mas eu não quero perdoar ninguém. Mas o Senhor tem que me perdoar, eu quero minha salvação.
E aí achamos que a salvação é algo que conquistamos e cantamos, eu não abro mão da minha salvação. Meu irmão, como se isso não fosse possível. Como se conquistássemos a salvação, como se não fosse pela graça. O que nos motiva? Por que damos o dízimo? Por que estamos no tempo? Por que fazemos o que fazemos? Para ganhar pontos com Deus? Então está errado. Se fazemos por amor, aí sim, porque somos filhos de Deus, simplesmente porque Ele é nosso Pai. Queridos, o fato de sermos filhos de Deus é tudo o que precisávamos. Se Deus nos levasse agora, meu irmão, que bênção. Somos filhos. Mas às vezes queremos receber coisas porque alguém disse para nós que tem que ser assim. E às vezes seguimos como os fariseus fazendo coisas para os outros verem, porque os outros estão olhando. Olha, o pastor está olhando, eu tenho que ficar aqui certinho. Que isso, meu irmão? Não faça nada para ninguém ver, faça para Deus. Estando pastor, diácono, quem quer que seja presente, ou não estando ninguém, lá no teu quarto, lá no banheiro, quando você está sozinho lá, meu irmão, tudo que você fizer, faça para a glória de Deus. Se não for para a glória de Deus, está errado. Qual a motivação? Qual a motivação? Segunda coisa que eu quero destacar, segunda pergunta fundamental para a vida cristã: onde está o teu coração? Irmãos, seguindo no texto, Jesus, no versículo 19, ele diz: não ajunteis tesouros na terra, onde a traça e a ferrugem tudo consomem, e onde os ladrões minam e roubam, mas ajuntai tesouros no céu, onde nem a traça nem a ferrugem consomem, e onde os ladrões não minam nem roubam, porque onde estiver o vosso tesouro, aí estará também o vosso coração. Onde está o teu coração? O interessante, irmãos, que traça e ferrugem apontam para a deterioração das coisas que existem. Veja, naquela época, a riqueza de um homem, ela era medida pelas vestes custosas e luxuosas que ele usava, pelos cereais que ele armazenava nos seus celeiros. Isso media. Então, a traça, olha o que Jesus diz, que por mais luxuosa que fosse a veste, a traça podia consumir. Jesus diz que por mais que se ajuntasse nos celeiros grãos, e aí eu quero chamar a sua atenção para algo, que a palavra aqui traduzida como ferrugem, no texto grego dá a ideia daquilo que come, algo que come, tal como a corrosão come o metal, mas também com referência a roedores, que poderiam comer os grãos nos celeiros. Aqueles que eram ricos guardavam seus grãos nos celeiros, mas os roedores podiam devorar. Mas Jesus também, ele fala, onde os ladrões minam e roubam. Jesus tinha em mente a parede das casas do primeiro século, feita de adobe. Não sei quantos aqui sabem o que é isso, mas era um tijolo feito de uma argamassa que misturava barro, areia e palha. E esse tijolo era tão frágil que os roedores conseguiam entrar também. E os ladrões facilmente poderiam escavar a parede e roubar aquilo que estava guardado. Ou seja, o que Jesus está querendo dizer é que aquilo que ajuntamos neste mundo, fica neste mundo. Aquilo que ajuntamos neste mundo, não podemos levar conosco. Essas coisas acabam, elas podem ser roubadas. Aquilo que você tem, você pode ter agora e amanhã não ter mais. As coisas acabam, se deterioram, até nós nos deterioramos. Às vezes nos achamos muito bonitos e fortes, mas o tempo também passa, o tempo passa para todos. Só que Jesus, ele faz um contraste. Ele diz: olha, ajuntai tesouros no céu. Porque os tesouros celestes, eles não são consumidos, eles não acabam. Irmãos, olha os tesouros que são destacados na Escritura. O privilégio de sermos filhos.
Nada pode consumir isso. Ao privilégio de conversar com o Pai, a oração, nada pode mudar isso. Alguém pode te prender, alguém pode te calar, pode arrancar a tua língua, mas você pode conversar com Deus assim mesmo. Queridos, o privilégio de sermos morada do Espírito Santo, nada pode mudar isso. O Espírito Santo não vai sair de nós se de fato recebemos Cristo como Salvador. Somos habitação. E na concepção judaica do primeiro século, o habitante era o proprietário, era aquele que permanecia para sempre. Queridos, nós temos diversos privilégios que não perecem. E quando Jesus fala para ajuntarmos tesouros no céu, ele faz referência à filiação divina, porque todos esses tesouros vêm da filiação divina. Se não somos filhos, não temos esses tesouros. Se não somos filhos, nos preocupamos com os tesouros deste mundo, deste tempo. Jesus não está falando de salvação pelas obras que nós vamos fazer aqui para juntar tesouro lá no céu. E não é isso que ele está falando, nem de galardão, não está falando nada disso, irmãos. Ele está falando dos tesouros que advêm da filiação divina. Jesus está destacando o seguinte, que aquilo que nós consideramos tesouro, onde o nosso coração está, nós teremos o mesmo destino que essas coisas. Se as coisas deste mundo perecem, e se nós temos isso como tesouro e as amamos, assim como elas, pereceremos. E pereceremos por toda a eternidade. Jesus não está falando de perda de salvação. Está dizendo que quem é filho prefere os tesouros do céu. Quem é filho já fez a opção. Quem é filho prefere os tesouros do céu. Mas, irmãos, não é errado, por exemplo, guardar grãos em celeiros. É o exemplo que Jesus cita, mas, por exemplo, José do Egito, ele orientou o faraó a guardar os grãos para se preparar para os 7 anos de fome. Não é errado, por exemplo, ser rico. Abraão era rico, mas a questão é, onde está o nosso coração? Será que nosso coração está na riqueza? Será que estamos sendo dominados pela riqueza? E Jesus diz, olha, ninguém pode servir a 2 senhores. Não dá para servir a Deus e a Mamon. Mamon, uma referência às riquezas. Não dá para servir a Deus e as riquezas. Não tem como, meu. Ou você serve a Deus por completo, ou você não serve. Então, irmãos, quando nós nos tornamos escravos, quando o nosso coração está nos tesouros terrenos, irmãos, quando os bens se tornam prioridade para nós, quando nós fazemos de tudo só para ganhar dinheiro e colocamos Deus em segundo plano, quando nós começamos a julgar as pessoas por aquilo que elas têm, aí estamos sendo escravizados pelo dinheiro e pelo capitalismo. Porque começamos a julgar as pessoas pelo restaurante que frequentam, começamos a julgar as pessoas pela bolsa que transporta, começamos a julgar a pessoa, por exemplo, pelo celular que possui, começamos a julgar pessoas pela faculdade que frequenta, pelo carro que tem. Quando chegamos a esse ponto, estamos dominados pelos tesouros terrenos, estamos dominados pelo dinheiro, escravizados. Estamos escravizados pelo dinheiro quando julgamos a nós mesmos pelo que temos, quando entendemos que devemos ser recebidos em determinado lugar por aquilo que possuímos. Então, estamos escravizados. Quando julgamos que somos melhores seres humanos do que o outro por aquilo que temos. Querido, o mendigo, ele é tão ser humano quanto eu e você. Não importa quanto dinheiro alguém possui. Não importa, o valor do ser humano não pode ser dado pelo dinheiro, até porque o dinheiro tem um valor atribuído. Você já percebeu que o que você leva na carteira é papel? Percebeu que é papel? O que isso vale? Ah, mas esse papel é valioso. Não é valioso, o valor é atribuído. Foi atribuído um valor a ele.
por isso que você, o dinheiro, mas é papel. Uma vida vale muito mais do que papel. O ser humano vale muito mais do que papel. E às vezes, irmãos, quando escravizados pelo dinheiro, às vezes as pessoas desprezam as outras em função daquilo que possuem. Às vezes uma pessoa briga com outra por causa de um carro. Às vezes o marido briga com a mulher porque a mulher de repente arranhou o carro, de repente rasgou o banco. Talvez o próprio filho tacou uma pedra sem querer e pegou no carro. Então aquilo é motivo para uma coisa terrível. A quem amamos de verdade? Onde está nosso coração? Precisamos entender e pensar nisso, tentar responder essa pergunta. Onde está o nosso coração? Vivemos numa sociedade que vive a partir de imagens. As pessoas, muito mais do que ter e ser, as pessoas querem parecer. Eu preciso possuir algo para mostrar uma imagem para alguém. Eu preciso usar tal roupa de grife para impressionar os outros. Eu preciso comprar um relógio X para que eu possa mostrar para os outros que eu sou o melhor e ganhar a competição. E vivemos nessa competição e quando fazemos isso estamos escravizados. E como filhos não podemos ser escravizados. Mas é triste. Só que infelizmente, irmãos, e às vezes converso isso com outros líderes, normalmente, quanto mais se tem, menos se contribui para a ajuda dos pobres, menos se contribui para a obra. Veja que os maiores contribuintes do cristianismo são os mais pobres. Os mais pobres se doam. Então, tudo que tem como a viúva pobre, nós vemos o exemplo que Jesus citou. E é algo que precisamos pensar. Onde está o nosso coração? Terceira coisa que eu quero destacar, terceira pergunta fundamental para a vida cristã, é como você enxerga a realidade. E Jesus, seguindo no texto, Jesus diz que a candeia, a lâmpada, o luminar, o luzeiro do corpo, são os olhos. De sorte que se teus olhos forem bons, todo o teu corpo terá luz. Se porém os teus olhos forem maus, o teu corpo será tenebroso. Se portanto a luz que há em ti são trevas, quão grandes serão as trevas. Queridos, Jesus, na verdade, ele não está se referindo aos olhos como a fonte da luz, mas como os receptores da luz. Porque a luz do mundo é Cristo. Cristo é a luz. O Pai é o Pai das luzes. Então os olhos, na verdade, são os receptores da luz. E Jesus está falando a respeito da forma como nós enxergamos o mundo que nos rodeia. O interessante, irmãos, que o ser humano, normalmente, ele tem a sua cosmovisão, ou seja, a sua visão de mundo, a forma como ele enxerga a realidade que se desenrola diante dele. Ele tem a visão baseada na sua cultura. Por exemplo, no Iêmen, é um país da Ásia, lá no Oriente Médio, é comum, é considerado normal que meninas de 8 anos se casem com homens de 40 anos. Recentemente, por exemplo, uma menina, ela faleceu porque faleceu na lua de mel com o seu marido de 40 anos. Isso é considerado normal. Tentaram, inclusive, o pessoal dos direitos humanos, eles tentaram, inclusive, promulgar ali uma lei que aumentasse a idade para o casamento, colocando pelo menos para 17 anos, mas foi reprovada no parlamento. O que é cultura? Veja bem, irmãos. Cultura é tudo aquilo que o homem produz. Quem é o homem? A Bíblia diz que
Não há homem justo sobre a terra que faça o bem nunca peque. A Bíblia diz que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Quem é o homem? O homem é pecador, merece o inferno. Então o que o homem produz, já que o homem só sabe pecar, o que o homem produz é resultado do pecado. A cultura é caída, por isso ela vai produzir essas aberrações. Logo, o que deve nortear a minha visão, a forma como eu enxergo as coisas, não pode ser a cultura. O que deve nortear a minha visão deve ser a palavra de Deus, deve ser o próprio Cristo vivo. Por isso a Bíblia diz que nós temos que ser imitadores de Cristo. É o que Cristo fez, o que Cristo falou, o que Ele fala aos nossos corações que deve nortear a forma como enxergamos o mundo, não a cultura. E às vezes, irmãos, com o argumento da cultura, nós queremos fazer um monte de besteira. Recentemente discutia a respeito de tatuagens e alguns argumentavam, não, mas é a cultura. Querido, mas a cultura é caída. Ela produz coisas aberrantes. Ela produz coisas que depois nós nos arrependemos. Porque estatisticamente a maioria das pessoas que fazem tatuagens, elas se arrependem depois. A maioria. E como falava na quarta, com o passar do tempo, aquele dragão em forma de serpente, ele se transforma numa lacraia. O tempo passa, a pele enruga, a coisa fica feia. Com o passar do tempo, aquela orelha que tinha um alargador, ela cresce. Nossas orelhas crescem com o avançar da idade. Então, aquela orelha fica igual. Quem lembra aqui do Pluto? Pluto, cachorro do Mickey. Quem lembra do Mickey, do cachorro do Mickey? Lembra do Pluto, né? Então vai ficar igual a orelha do Pluto. Depois, né? Queridos, a cultura é caída. Como nós enxergamos? É interessante que Jesus fala, olha, se os teus olhos forem bons. E quando ele diz isso, a palavra grega que ele emprega dá a ideia de simples, sadio. Simples em que sentido, irmãos? Nós temos algo singular, simples, e temos algo duplicado. Então, se o teu olho for simples, se o teu olho não enxergar duplicado, qual olho que enxerga duplicado? O olho que está enfermo. Talvez enfermo pelo álcool, talvez enfermo, talvez um conjuntivite enxergue embaçado, mas se o teu olho for sadio, for simples, você terá uma visão só. Você não vai enxergar este mundo e o céu, mas você vai enxergar o céu e Jesus Cristo como a meta. Você vai enxergar tudo que existe a partir da perspectiva de Cristo e não da cultura. Porque às vezes vivemos essa relação duplicada. Às vezes estamos entre Mamon e o Senhor. Não podemos servir a dois senhores. Não podemos enxergar duplicado ou embaçado. Precisamos ter uma visão sadia, não enferma. E temos que olhar e enxergar da forma correta. Temos que ter os olhos no céu. Porque é para lá que nós vamos. Temos que ter os olhos no céu. Como você enxerga a realidade? Será que é a partir da cultura caída que você enxerga amando este mundo? E a Bíblia diz, 1 de João 2,16, que aquilo que há no mundo, a concupiscência da carne, a cobiça dos olhos e a soberba da vida, não é do Pai. Como enxergamos a realidade? A partir da cobiça dos olhos? A partir da soberba da vida? Da concupiscência, da vontade da carne? O que dirige o nosso olhar? Será que amamos tanto o mundo que às vezes enxergamos tudo a partir do orgulho? Queridos, quando isso acontece, quando enxergamos tudo a partir da soberba da vida, então nós evidenciamos a falta de filiação. Porque nos julgamos tão extraordinários que, na verdade, não conseguimos encontrar, não conseguimos perceber as nossas tolices. Tudo que nós falamos é tão bom e não percebemos, às vezes, as tolices que dizemos. Às vezes, irmãos, quando nossa visão é norteada pelo orgulho, pela soberba da vida, nós
quando nos comparamos com outros, só conseguimos encontrar vantagens para nós. Porque a soberba da vida nos conduz. É a nossa visão norteada por isso. E isso é resultado do pecado. Mas também, às vezes, enxergamos a realidade a partir da ótica do ciúme, por exemplo. Tudo é traição. Tudo o cônjuge está olhando para outra pessoa e tudo está traindo. Resultado do pecado. De outra maneira, nós teríamos confiança. Relacionamento sem confiança não dá. Confiamos em Deus. Por isso mantemos um relacionamento com Ele. Porque nós confiamos a nossa vida. Senhor, eis-me aqui. Nos tornamos filhos. E agora Ele nos conduz. Queridos, quando nós enxergamos a partir do egocentrismo, uma coisa também complica. Porque achamos que tudo gira em torno de nós mesmos. Falávamos hoje pela manhã que às vezes, irmãos, às vezes nós achamos que tudo é feito, por exemplo, ou feito para nos prejudicar, ou tudo deve ser feito para nos agradar. Então achamos que tudo vai girando em torno de nós mesmos. Ah, isso aí fulano fez para me prejudicar, meu irmão, eu já sabia disso. E às vezes julgamos e pré-julgamos as pessoas, entendendo tudo errado. Falava de manhã, né, que na verdade eu não preparo mensagem pensando no individual, no indivíduo B, meu irmão. Precisamos entender, Senhor, fala ao meu coração. Porque é essa oração que eu faço em casa. Senhor, fala ao meu coração, para que eu possa falar também ao coração do teu povo. Essa tem que ser a tua oração também, irmãos. Porque o mundo não gira em torno de nós. Não. E às vezes, irmãos, nós enxergamos a realidade a partir da impiedade. Olhamos para o outro e só procuramos defeitos e apontamos os erros e ficamos apontando e apontando. Esquecemos, irmãos, que se somos filhos, devemos enxergar a realidade também a partir da ótica da graça e da compaixão. Pois assim Deus nos enxergou e não achou em nós nada de bom, nada que pudesse nos tornar merecedores da salvação. Então, como nós podemos não mostrar compaixão ao outro, só porque o outro não se adequa àquilo que pensamos? Como podemos não estender a mão? Temos que parar de procurar os erros e tentar enxergar o outro como ser humano que é, e olhar para nós mesmos e entendermos que nós também temos diversos erros. Mas nem por isso podemos justificar novos erros ou a permanência dos erros pelo simples fato de que erramos. Devemos seguir enxergando a partir da ótica de Cristo, porque é a partir dessa ótica e só a partir dessa ótica que o mundo faz sentido. Porque do contrário, irmãos, vamos procurar mérito humano e não haverá um ser humano que possa merecer algo de Deus. Por mais que ele suba o mais alto dos montes, por mais que ele se autoflagele, por mais que ele frequente muito a igreja, por mais que ele se isole como um eremita, não haverá um homem que seja capaz de merecer qualquer coisa de Deus. Tudo que Deus faz por nós é pela graça. Por isso, o que deve nos motivar não deve ser a busca pelo mérito, a busca pela aprovação humana. Não. O que deve nos motivar é a filiação divina, porque temos que fazer tudo para agradar a Deus. Não importa onde estejamos, seja no quarto, seja no banheiro, seja no colégio, onde quer que estejamos, tudo para a glória de Deus. Até no banco do templo da igreja. Temos que fazer tudo para a glória de Deus. Então, irmãos, qual é a nossa motivação? Por que fazemos o que fazemos? Onde está o teu coração? O que de
fato você ama? Qual o seu maior amor? Qual a coisa que você mais se dedica? Sinceramente, é a Deus ou as coisas deste mundo? O que você mais tem se dedicado? Como você tem enxergado a realidade? Como você percebe o mundo ao seu redor a partir da perspectiva da cultura caída, que te mostra que na verdade você deve aceitar tudo e todos, que não há verdade alguma, que toda verdade é relativa? Será que é a partir dessa cultura? Ou será que é a partir da perspectiva de Cristo? Jesus muitas vezes disse: eu sou, sem abrir com a possibilidade, dizendo: eu posso ser. Jesus fazia afirmações contundentes. Jesus é a verdade absoluta. É a verdade que nós devemos seguir. Não podemos prescindir disso, não podemos abrir mão. E devemos nos perguntar: será que eu estou atento para essas perguntas? Será que eu quero responder essas perguntas que foram feitas? Ou será que na verdade eu apenas queria ouvir uma boa mensagem, uma boa retórica, uma boa oratória, mas não quero tomar uma decisão, porque de nada adianta ouvir essas perguntas sem se preocupar em dar uma resposta. De nada adianta ouvir esse questionamento: qual é a sua motivação, sem dar uma resposta, não para mim, mas para Deus. Senhor, o Senhor me motiva. De nada adianta ouvir a pergunta: onde está o teu coração? Se não houver a disposição de responder: Senhor, eu quero me entregar a Ti por completo, Senhor. Eu quero que o meu coração esteja nos tesouros do céu e não nesta terra. De nada adianta ouvir essa pergunta: como você enxerga a realidade, se não houver o desejo profundo e íntimo de responder: Senhor, eu quero enxergar a partir dos Teus olhos. Eu quero que a luz que há em mim não seja trevas. Eu quero enxergar a partir da luz do mundo, que é Jesus. Queridos, nós precisamos de atitude, não só de reflexão. Precisamos de passos à frente, não de estagnação. Precisamos romper com a sociedade que nos aprisiona, com o mundo dominado pelo diabo com o qual nós dialogamos. Precisamos romper com isso, acabar com tudo de uma vez por todas. Não porque alguém falou para você fazer, mas porque você é filho de Deus. Vamos orar. Senhor Deus e Pai, Te glorificamos, meu Deus. Te exaltamos, Senhor, porque o Senhor falou conosco. Obrigado, Pai, porque precisávamos refletir, mas também, ó Deus, precisamos de atitudes. Não podemos parar na reflexão. Meu Deus, guia-nos, conduza-nos, ó Pai, para que possamos ir além, ó Deus, da reflexão, mas avançarmos, ó Deus, até as atitudes que glorifiquem o Teu nome. Meu Deus, em nome de Jesus, é o que nós pedimos e agradecemos. Amém. Queridos, não posso fechar essa pregação assim. Eu quero convidar você que quer tomar uma atitude em face dessas perguntas, você que quer responder afirmativamente ao Senhor, dizendo: Senhor, eu quero a motivação correta. Senhor, eu quero me apegar aos tesouros do céu. Senhor, eu quero enxergar da forma como Tu queres. Vem aqui na frente. Não é apelo para não crente, não. Para crente, vem para cá. Vamos orar aqui juntos. Vamos juntos, diante de Deus, responder a esses questionamentos fundamentais
nossas vidas diariamente seja um referencial desse mundo tenebroso. Para que de fato, irmãos, possamos fazer a diferença, guiados pelo próprio Cristo encarnado, o Deus vivo, que morreu por nós. Entendendo que não merecemos, mas o Senhor conquistou para nós a nova vida, a regeneração. Então, irmãos, temos que enxergar de maneira diferente. Então, vem para cá. Alguma coisa tem que mudar. Não dá para permanecer a pecar aos tesouros deste mundo. Não dá para permanecer motivado pelas coisas erradas. Nossa motivação deve ser a glória de Deus. Vamos orar, pedir que o Senhor nos conduza e que essas respostas afirmativas a cada dia elas sejam evidenciadas através de nossas vidas. Senhor Deus e Pai, nós te glorificamos, te exaltamos, meu Deus, porque reconhecemos, Pai, a tua imensa bondade. Senhor, não conseguimos nem ao menos explicar, mas conseguimos perceber, porque ela nos alcançou. Obrigado, meu Deus, porque o simples fato de termos a tua palavra em mãos e podermos expô-la com liberdade, Senhor, já demonstra a tua graça, a tua benevolência. Obrigado, Deus. Ó Pai, que o Senhor nos guie de maneira que sejamos motivados pela razão certa. Não pelo que as pessoas pensam de nós, ou que acham de nós, mas porque somos filhos de Deus. Não para ganharmos pontos contigo, ó Deus, mas porque fazemos parte da família. Senhor, em nome de Jesus, que nossos corações estejam apegados ao Senhor, estejam apegados aos tesouros celestes, entendendo que eles são mais valiosos do que qualquer outra coisa. Não permitas, ó Deus, que sejamos levados pela sociedade capitalista, dominada pelo inferno, ó Deus, mas que sejamos guiados pelo teu Santo Espírito. Meu Deus, em nome de Jesus, que o Senhor norteie a nossa visão, que enxerguemos o mundo da forma como o Senhor quer, para que, ó Pai, possamos fazer a diferença onde quer que estejamos, seja no trabalho, seja no colégio, seja na vizinhança, na família, ó Deus, que sejamos luz, porque, ó Deus, a luz do mundo, ó, resplandece em nós. Pai, que essa perspectiva não se perca e possamos seguir em frente para a glória do Senhor. Ó Deus, aqui pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Queridos, é interessante, né? Às vezes nós